Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, onde nós sempre tratamos de assuntos voltados para a Bíblia, a Palavra de Deus, respondemos os questionamentos que são enviados para nós. Você pode fazer como o Juan, mande a sua pergunta para mim no Instagram que está aparecendo aí embaixo, eu vou colocar você aqui no canal onde você vai participar comigo e eu vou responder a sua pergunta. A pergunta do Juan é muito interessante sobre as interpolações no texto bíblico. Será que a Bíblia ela é um livro confiável? Será que nós temos razões para crer que a Bíblia foi adulterada? Fica com a gente até o final desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar. Olá, pastor Eleazar, um abraço aqui de Leopoldina, Minas Gerais. Meu nome é Juan e recentemente eu estava vendo especificamente um blog de uma pessoa da religião islâmica, onde eu estava procurando entender como é que os islâmicos veem a Bíblia. Se eles acreditam que a Bíblia é a palavra revelada de Deus, ou se eles acreditam que é só mais um livro e que a Bíblia está completamente errada, né? E o que eu encontrei lá era de que eles acreditam que tem verdades na Bíblia, mas ela foi corrompida ao decorrer do tempo. E eles usam um verso, pelo menos na matéria que eu vi, né? Foi usado o verso de Jeremias capítulo 8, verso 8, que diz assim: como vocês podem dizer, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Na verdade, a falsa pena dos escribas a transformou em mentiras. É possível, pastor, a gente acreditar na veracidade da Bíblia Sagrada? A gente tem evidências para acreditar que a Bíblia não foi adulterada no decorrer dos séculos? Fala sério, pastor. Muito obrigado, Juan, por sua pergunta. Realmente é uma pergunta bem interessante. Eu quero começar lendo o texto que você mencionou, de Jeremias capítulo 8, verso 8. Eu vou ler a partir do verso 7, porque é bem interessante o contexto, não é? Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rolinha e o grou e a andorinha observam o tempo de sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco, eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. O texto não está falando absolutamente o texto aqui, se você analisar todo o contexto, você vai perceber que o texto não está falando, sob hipótese alguma, de uma adulteração do texto, de que os escribas estavam pegando os textos bíblicos para mexerem no texto sagrado. Não é disso que o texto está falando. É apenas e tão somente que os próprios escribas que deveriam estar instruindo o povo, que deveriam estar orientando o povo, não estavam fazendo isso e estavam escrevendo palavras talvez lisonjeiras, palavras que não provocassem mudança no povo, ok? Mas falando então do texto em si, do texto sagrado, o texto do Antigo Testamento principalmente, nós podemos notar que quando nós analisamos o que chamamos de ecdótica ou crítica textual, quando nós fazemos uma análise do texto, a gente vai perceber que as coisas não são muito bem como foi dito aí neste site islâmico. Veja bem, o trabalho, principalmente no Antigo Testamento, de transmissão do texto, ele era muito meticuloso, mas muito meticuloso. Para você ter uma ideia, há relatos de que os copistas, quando eles estavam transcrevendo o texto sagrado, porque nós de fato não temos os autógrafos, nós não temos os livros originais, os textos originais, mas nós temos cópias bem antigas. Quanto mais antiga esta cópia for, mais próxima da original ela é, portanto, mais digna de confiança, vamos dizer assim. É claro que este não é o único critério, nós temos vários textos que são antigos e a gente faz de fato um trabalho. O trabalho da crítica textual é incrível, porque ele analisa as cópias, ele analisa cópias mais recentes, ele analisa traduções, por exemplo, a Septuaginta, que foi o texto grego. Enfim, é uma análise muito interessante. Mas, voltando, o texto hebraico ele era escrito de maneira muito meticulosa. Há indícios de que os escribas, ao transcreverem estas cópias, eles o faziam e contavam todas as letras.
de maneira que se houvesse uma letra a mais ou a menos, eles rasgavam o manuscrito, jogavam fora e faziam outro. Mais tarde, depois do período de Esdras e também ali no período talmúdico, já depois de Cristo, nós vamos ter 3 grupos que ficavam responsáveis pela transmissão do texto, pela escrita. Eram os Nakdanim, Soferim e os Massoretas. Um grupo contava as letras, o outro grupo era responsável por colocar os acentos e as vogais que foram acrescentadas bem posteriormente. Os textos mais antigos não havia vogais, mas um grupo ficava responsável por colocar estas vogais, o outro por contar a quantidade de letras que havia, e o outro colocava aqui ele chama Massura Parva e Finalis, né? Eles colocavam notas explicativas abaixo ali e no final do livro, enfim. Como às vezes uma pessoa só fazia o trabalho dos 3, ficou conhecido como os massoretas ou texto massorético. Note bem, quando foi descoberto em 1947, e isso aqui é importantíssimo dentro da nossa conversa, quando em 1947, lá nas cavernas de Qumran, um garotinho jogando uma pedra numa das cavernas, ele ouviu um barulho de pote de argila quebrando, porque ele pensou que a sua cabra tinha ido ali para aquela caverna, para aquela gruta, ele jogou pedra para ver se fazia aquela cabra sair. Ele ouviu então aquele barulho, chegou lá, então foi descoberto os manuscritos do Mar Morto. E um dos manuscritos eu tive o privilégio de ir no Museu da Bíblia, onde tem uma réplica perfeita dele, claro, o original está em Jerusalém, ainda teria o privilégio de ir lá, mas eu vi uma réplica perfeita em tamanho, tudo muito, muito idêntica ao original, esta réplica lá no Museu da Bíblia do manuscrito de Isaías. Todo o livro de Isaías está ali. E sabe o que é interessante? É que este manuscrito de Isaías é o texto mais antigo. Os manuscritos do Mar Morto são considerados os textos do Antigo Testamento, talvez as cópias mais antigas que nós temos. E esses manuscritos foram encontrados e datados de alguns anos antes de Cristo. Portanto, bem próximos, assim, não vou dizer bem próximos, mas mais próximos aos originais do que o que se tinha, que era do 4º século depois de Cristo, 5º século, 10º século. Você encontra algo antes de Cristo aí. E o que a crítica textual faz? As pessoas dizem o seguinte: o texto que você tem hoje não é confiável. Você vai confiar num texto do 10º século? Quem garante que isso aí foi o que Moisés realmente escreveu? Que foi o que o profeta Isaías escreveu? Para com isso, rapaz. Um texto aí que Isaías escreveu não sei quantos anos antes de Cristo. E aí você chega agora com um texto do 5º século depois de Cristo, 7º século depois de Cristo. Eu não acredito nisso aí. O que a crítica textual fez? O trabalho da crítica textual é incrível. Por quê? Nós temos agora o rolo do livro de Isaías. E nós temos uma cópia de não sei quantos séculos depois de Cristo. Nós temos aqui o livro de Isaías, que é antes de Cristo, e nós temos aqui alguns manuscritos de Isaías que são depois de Cristo. E nós temos a Bíblia hoje. Vamos fazer o seguinte? Vamos comparar? E eles fizeram o trabalho de comparação. Pegaram o texto de Isaías, do manuscrito do Mar Morto, datado aí de antes de Cristo, pegaram manuscritos séculos depois de Cristo, e inclusive com os textos que nós temos hoje, e colocaram para ver as discrepâncias praticamente inexistentes. Por quê? Por causa desse trabalho meticuloso que havia. Os Nakdanim, os Soferim e os Massoretas, né, os escribas, eles estavam ali escrevendo o texto, contando quantas letras tinham. Se faltasse letra, se sobrasse letra, rasgava, jogava fora, porque o texto tem que bater certinho. Então as discrepâncias, eram coisas mínimas e que não afetam. Quando você vai para o Novo Testamento, nós temos aí de fato uma quantidade maior de variantes textuais, e algumas pessoas até se assustam com a quantidade de variantes textuais e ficam assim: nossa, mas tem tudo isso. Mas, gente, quando você vai comparar, nós temos em torno de 5.000 cópias do Novo Testamento, não o Novo Testamento inteiro, mas desde fragmentos até livros inteiros, enfim, nós temos em torno de 5.000 que foram encontrados em papiros, em pergaminhos, enfim, em uma quantidade grande. Os lecionários, citações que foram feitas pelos pais da igreja, do Novo Testamento. Então, quando tudo isso aí é comparado, você encontra
uma quantidade gigantesca, muito ampla de variantes textuais, de variações. Aí você diz assim, nossa, agora como é que eu vou acreditar no Novo Testamento? Só que as variações são mais ou menos assim. Um texto diz que era grande, o outro diz que era tipo maior. Um texto diz, sei lá, que ele subiu, o outro diz que ele foi para cima. São tipo palavras diferentes para falar da mesma coisa, entende? Então a maioria esmagadora, eu diria 90%, talvez mais, das variantes textuais do Novo Testamento são de coisas assim extremamente simples, coisas assim, palavras que não afetam o sentido do texto, palavras que um diz de um jeito, outro diz do outro, mas é a mesma coisa. E são pouquíssimas as variantes textuais que realmente exigiriam um trabalho mais acurado. O Novo Testamento nós não temos os escribas como no Antigo, né, que tinha aquela preocupação de transcrever o texto, de contar as letras, então a possibilidade de mais variantes textuais é muito maior. Entretanto, Deus preservou a sua palavra. E quando você faz o trabalho de crítica textual, que existe também para o Novo Testamento, o trabalho de crítica textual existe para toda a Bíblia. E quando você faz o trabalho de crítica textual, a propósito, tem vários livros que eu indico, não é? Tem um livro, inclusive, foi escrito pelo Dr. Paroski, excelente sobre o Novo Testamento. Tem vários livros que eu sempre indico sobre essa questão de crítica textual. Você vai perceber que é um trabalho muito sério. Então, o que as pessoas, ou o que os que estudam esta área fazem, né? Os que trabalham com a ecdótica, com a crítica textual. Nós temos 5.000 manuscritos, beleza. Onde é que a gente tem variante? A gente tem variante aqui em Lucas. Bom, aqui no capítulo tal do livro de Lucas, quantos manuscritos nós temos? Já não temos 5.000, porque 5.000 é juntando tudo. Às vezes acha um pedacinho assim do texto de Apocalipse, aquilo ali já entra como uma parte, entendeu? Mas então nós não temos 5.000 daquele, aí já reduz, vamos dizer, para, sei lá, 40. Mas aí a gente vai agora fazer análise dos mais antigos. Aí faz uma análise dos mais antigos. Compara-se com outros mais recentes. Às vezes um é mais recente, mas ele foi uma cópia exata de um que é... Às vezes, por exemplo, você tem um texto do 7º século, mas que ele fez uma cópia exata de um texto do 2º século. Aí você tem um texto do 4º século. Às vezes aquele do 7º século, que está sendo uma cópia precisa do 2º, tem uma confiança talvez até maior. Então o trabalho de crítica textual não é um trabalho assim, eu olhei aqui e achei que essa é a melhor tradução e tá bom. Não. Eles fazem um trabalho muito meticuloso também para fazer análise comparativa dos trechos, dos versos, dos vários manuscritos que existem. E o que se constatou é que, de fato, a Bíblia, escrita por mais de 40 autores, em torno de 42 autores, num período de 1.500 anos, não apresenta contradições. As contradições, elas se dissipam quando você entende o texto dentro do seu próprio contexto. As contradições existem na cabeça das pessoas, mas a Bíblia é um livro sagrado, um livro que é escrito com como eu disse, por mais de 40 pessoas, e com linguagens diferentes, desde boiadeiro, nós tínhamos agricultores, semi-analfabetos, pescadores, como eram os discípulos, reis, sábios como Salomão, de pessoas de classes diferentes, de períodos da história diferentes. Imagine uma pessoa que viveu 2.000 anos atrás e outra escrevendo, sei lá, sabe, um período grande entre um e outro, e eles não se contradizem. A Bíblia é um perfeito harmônico. Então, dizer que a Bíblia foi adulterada, que a Bíblia sofreu alterações, demonstra que a pessoa realmente ela está imbuída de certos preconceitos e que não fez um trabalho sério fazendo análise, por exemplo, da crítica textual, como eu mostrei para vocês. A análise da crítica textual ela é fantástica, porque ela permite determinar que de fato há variantes, mas ela também permite perceber que essas variantes são mínimas e que quando você faz análise de vários manuscritos, você consegue chegar à forma mais precisa do texto. A forma mais precisa do texto. É óbvio que dentro desse trabalho de crítica textual, há manuscritos que eles são considerados assim mais importantes do que outros, porque leva-se em consideração uma série de fatores. Por exemplo, há cópias que foram feitas longe do local original.
Então, por exemplo, nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, ali as cartas de Paulo, etc. Aí ele escreveu em um local específico, ele mandou aquela carta, né, o apóstolo Paulo, para uma comunidade específica, mas aí houve cópias e cópias, e isso chegou ao conhecimento de alguém que mora em Alexandria, na Etiópia, cristãos que estão em outros lugares, e aí encontrou-se uma cópia, a gente às vezes nem sabe quem foi que fez a cópia de fato, mas encontrou-se uma cópia tardia em Alexandria. Aí você encontra uma outra cópia que está mais próxima da região onde realmente o texto foi produzido. Você percebe que as cópias de determinada região, parece que a pessoa não tinha acesso de fato ao original, parece que às vezes ela não copiou exatamente como está ali, e aí quando você compara com cópias que estão em outra região, parece que elas são mais fidedignas. Então todo esse trabalho que é feito permite com que nós cheguemos a um texto hoje, um texto muito, muito interessante. Desde a descoberta, por exemplo, do Códice Sinaíticos, que é um texto do IV século, que foi descoberto no mosteiro de Santa Catarina, se não me falha a memória, que fica aos pés do Monte Sinai. Ali, um indivíduo estava jogando, inclusive, fora vários manuscritos, parte do Antigo Testamento se perdeu, e aí isso é datado do IV século, E aí estava jogando, o indivíduo chegou lá no túnel e viu, e disse, não, eu quero isso aqui. E descobriu-se que realmente eram textos do Novo Testamento, coisas assim que não podia se perder. Então, quando se compara o texto alexandrino, quando se compara o texto do Códice Sinaítico, o Beza e outros códices mais, aí a gente chega e diz assim, aqui nós temos como fazer comparativos e fazer análise para ver qual seria a melhor tradução. Então, eu diria para você que sim, a Bíblia é completamente confiável, é a palavra de Deus, tá? Eu espero ter ajudado com este vídeo. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.